Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a segurança de informação e de dados digitais, na esteira aí da conhecida, já notória Vaza Jato, né? Que é o vazamento de informações, supostas informações, conversas atribuídas a procuradores, ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e que levantou esse tema sobre até que ponto as nossas informações, as nossas mensagens estão seguras. E para conversar, debater sobre esse tema, recebemos os advogados Adriana Cancian e Fernando Martins. Ambos são especialistas em Direito Digital, Segurança Digital e membros da Comissão de Direito Digital da OAB. Muito obrigado aos dois. E eu começo perguntando, não sei quem quer falar primeiro, nesse caso da Lava Jato, esse vazamento, vocês acreditam numa ação de hackers ou esses dados foram obtidos de outra maneira? Adriana, por favor. Ladies first, né? Ok. Nós é que agradecemos pela oportunidade e vamos falar desse tema que é um tema bastante controverso, né? Na nossa experiência, inclusive do ponto de vista científico, esse comportamento de publicação das mensagens, ele não é típico de hacker. Né? O hacker, quando ele invade um determinado sistema, ele costuma publicar essas informações, ele costuma dar visibilidade para essas informações de uma outra maneira. Então, essa forma como essas informações têm sido levadas ao público não é o que nós chamamos, né, na cultura hacker, dentro da segurança, como um comportamento clássico. Não é dessa forma que acontece. Por esse motivo, para nós, da comunidade que estuda o tema, ficam muitas dúvidas se isso, de fato, é um vazamento, né? Ou se trata de uma outra conduta que a gente ainda não sabe qual que é. Mas que existem dúvidas, isso Sim. Existem mesmo. Ninguém pode garantir a veracidade não. dessas conversas. E nem a né? integridade dessas informações, né, Fernando? A questão da integridade ela é bastante interessante, porque as informações estão chegando, como a gente já conversou anteriormente, de formas fatiadas. O hacker ele não faz isso. Publica tudo, que nem o Wikileaks, né? Nem sempre ele publica. Ele prova a fragilidade de um sistema. O hacker ele trabalha muito mais pelo desafio, pela causa, do que pela informação que ele tem em si. Uma vez que ele é desafiado a algum sistema de segurança, alguma coisa, ele vai se desdobrar ali para poder fazer a invasão e ele prova que ele conseguiu bypassar o sistema de segurança. Para ele pouco importa, na maioria das vezes, a informação que está ali. E ele vai publicar formas para provar que ele invadiu. Um outro comportamento é quando a comunidade hacker se vê não desafiada, mas é contra determinado tipo de comportamento. Também é feito a invasão, é feita a demonstração, mas nem sempre as informações são vazadas da forma como está colocando. Assim como a doutora colocou, está estranho. O comportamento, a forma como está publicada está estranho. E se você olhar além da parte de segurança da informação, alguns comportamentos e desdobramentos políticos desse vazamento, desse dito vazamento, nos leva a considerar se realmente houve vazamento de informação ou se é algum outro tipo de atividade, não só de tecnologia da informação, mas vamos alimentar teorias das conspirações aí, né? É porque o Telegram, que é o aplicativo que eles usavam e de onde supostamente saíram os dados, já diz que sistema não foi hackeado. Exatamente. Como que isso pode ter vazado, se é que, sempre considerando que as informações são verídicas, né? E pode ter uma questão de espionagem, agências internacionais ou até nacionais. Vocês acreditam nessas teorias? Como isso pode ter saído? Bom, ou internamente, alguns dos envolvidos baixou tudo e... Nós costumamos dizer, em segurança da informação, que o elo mais fraco da cadeia é sempre o humano, né? Então, uma vez que o Telegram
como empresa, né, responsável, desenvolvedora dessa aplicação, disse que não tem registros de vazamento, e isso também é uma meia-verdade, porque muitas vezes, né, a plataforma, a aplicação, seja uma aplicação mobile, seja uma aplicação web, ela está sendo invadida e o desenvolvedor não sabe, né, isso é uma questão que precisa ser ponderada, mas a gente pode ter, por exemplo, a disponibilização dessas informações por uma pessoa que fazia parte desses supostos grupos, né? Isso não é, uma ideia absurda, isso é uma ideia bastante possível, né? Mas o mais importante nisso, Alexandre, acho que é pensar na maneira como o usuário, de um modo geral, como que ele é ingênuo em relação à utilização dos aplicativos. Porque você veja, quando você está tratando de informações sigilosas, informações confidenciais, especialmente nesse caso, informações que tramitavam, sensíveis, né? Em segredo, você vai trocar informações como essas com uma pessoa, né? E falando sobre tópicos que jamais você deveria nem estar conversando pessoalmente, que dirá por aplicativo. Então, as pessoas têm uma ideia de segurança da informação ainda que eu considero muito romântica, muito ingênua, no sentido de que, quem vai se interessar pelas minhas informações, né? Ou então, alguém disse que aquele aplicativo era o mais seguro. Por exemplo, nesse caso, olha, o Telegram é mais seguro do que o WhatsApp, então eu vou trocar as informações por essa plataforma. E, na realidade, isso são só suposições, porque certezas, realmente, como a gente está vendo nesse caso, não existem. Não se tem ainda, exatamente. Né? Doutor, sobre essa questão aí. A certeza de vazamento, de alguma coisa do gênero, a gente só tem após a realização de uma perícia, e de uma perícia muito especializada, muito técnica, em cima normalmente do equipamento que foi invadido, do equipamento que foi hackeado. Assim como a doutora colocou, existe sim uma falsa impressão de segurança em cima dos aplicativos, em cima dos aparelhos que nós temos. Muita gente acredita que somente aquela senha de abertura de um aparelho celular, por exemplo, é suficiente para proteger todas as informações que estão ali dentro. E a gente sabe que qualquer pessoa estudando na internet por meia hora, ele consegue quebrar aquela senha. Tem N tutoriais, N formas, receitinhas de fazer isso acontecer. Mas a gente ainda tem a impressão de que estamos seguros. Nós mudamos, enquanto pessoas, a forma de nos comunicar, a forma de nos tratar. E isso vai do presidente da República, que é um alto usuário de aplicativos de internet, a pessoa mais simples, nós hoje nos comunicamos por esse aparelho. Sim. E isso tem sido alvo de várias questões, várias discussões, não só no âmbito político, mas no âmbito jurídico e principalmente no âmbito educacional. Inclusive, um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo na Comissão de Direito Digital é uma cartilha de educação digital, porque a gente não sabe aquilo que tem na mão. Nós acreditamos que é seguro porque alguém disse, mas a gente não conhece efetivamente o que está por trás daquilo ali. Que dicas vocês dariam para as pessoas, ao menos, não se exporem tanto? Por exemplo, no Facebook tem aqueles, quem sou eu na Lava Jato? Aí você põe teus dados ali, que animal sou eu na natureza? Muita gente fala que pode ter vazado por meio desse tipo de cavalo de Troia, que chama, né? Que você abre uma porta ali e entra. Queria que vocês comentassem isso. Bom, é engraçado, né? Porque antigamente a gente trocava a nossa liberdade por um pouco de segurança. E hoje a gente troca a nossa privacidade por algum tipo de comodidade ou de brincadeira. Então, por mais que exista informação, e é uma coisa que eu acho muito estranha, vivemos na era da informação e do conhecimento, por mais que se fale que a gente tem que tomar cuidado com essas atividades, com esses aplicativos, com essas brincadeiras, por exemplo, de Facebook, cada vez mais a gente vê pessoas fazendo e repassando e passando essa informação adiante, formas diferentes disso acontecer. O que eu acredito, em termos de dica, é desconfie das coisas.
Tem um ditado antiguíssimo que o pessoal fala que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando o benefício é demais, a gente tem que tomar cuidado. Ninguém disponibiliza um aplicativo, uma consulta, um programa de informação gratuitamente se ele não for obter nenhum tipo de vantagem com isso. E no meio do direito digital existe uma frase que é clássica, que é: se você não paga, o produto é você. Então nós somos o produto, muitas vezes, de tudo. E é comum, muitas vezes, por uma facilidade de um aplicativo, a gente simplesmente tenha os termos de uso, aquilo que ele pede acesso, as portas que ele abre. Termos de uso ninguém lê, né? A gente até brinca: vi, não li e aceitei. Sim. Então, eu abro acesso ao meu microfone, à minha câmera, às portas de segurança, acesso à internet, a GPS. Então, nós damos liberdade para que aplicativos e outras pessoas monitorem o nosso trabalho. Existem algumas lendas que a gente escuta bastante. Olha, o meu celular parado, desligado, ele está me gravando. Olha, eu não vou entrar no mérito do nível que isso acontece, mas muitas dessas lendas não são tão lendas assim. É muito comum a gente ouvir assim, tá falando de colchão e de repente na minha timeline aparece propaganda de colchão. Você fala, mas não pode ser, né? Aí eu fiz uma brincadeira com o Fiat 147, me ofereceram um Fiat 147 azul. Então, realmente existe possibilidades disso. E muito vai do processo, na minha opinião, do processo de educação. Uhum. Nós não temos paciência mais para ler. Então, às vezes, o aplicativo ele até te avisa: olha, estou abrindo essa porta, você me autoriza? Eu não li que eu estou abrindo a porta. A gente só leu autoriza e vê o botão para poder passar para frente. Né? Aceito. Então, nós, consciente ou inconscientemente, ou com a vontade de fazer parte de um grupo que tem determinado aplicativo, que faz determinada brincadeira, quem sou eu na Lava Jato, qual animal, eu quero compartilhar com todo mundo. Aí põe a data do aniversário, o ano que nasceu, o signo. A gente coloca a nossa vida à disposição de quem quer essas informações. E isso, volto a falar, isso acontece desde o nosso presidente da República até a pessoa mais simples. Aí, se você não faz, você é o excluído da sociedade. Olha, não tenho Facebook, mas como? Que mundo você vive? Que mundo você vive? Não uso determinado aplicativo de comunicação, mas como? Não. Então, isso é um fato que a gente precisa prestar atenção. Uma fala que a gente tem bastante, que a gente encontra bastante: a tecnologia está aí, ela não vai retroceder, isso é um fato. Na realidade, eu acredito que ainda tem muito mais tecnologia desenvolvida que a gente ainda não está pronto para absorver. Ela já está aí, está sendo, não vai retroceder. O que falta para a gente é um pouco de preparo, enquanto ser humano, para usar a tecnologia em benefício da humanidade. E não só em benefício próprio, e aqueles que não têm essa atenção acabam sendo mais fontes de vazamentos, de informação e de grandes bases de dados que permitem aí tomadas de decisões que nos conduzem de uma forma pejorativa até, como se a gente fosse simplesmente um gado teleguiado aí dentro do mundo da informação. Falando em preparo que o senhor falou, aproveitando o gancho, considerando, né, sempre que as informações, que as conversas são reais, os procuradores, o juiz foram ingênuos, altos funcionários, né, da maior operação anticorrupção da história, foram ingênuos considerando que são reais as conversas, em trocar esse tipo de mensagem desse grau de sensibilidade por meio de aplicativos russo ainda por cima, que se sabe que a Rússia é aí um dos berços dos hackers, e mais, considerando que são reais, elas têm algum valor jurídico? Não vou nem falar político, porque político, reais ou não, já teve seu efeito. Mas juridicamente, elas têm alguma informação, doutora? Então, essa é uma questão complicada. Então, primeiro, na minha opinião, eles foram ingênuos, né? Eu jamais trocaria esse tipo de mensagem, seja por um aplicativo russo, seja por qualquer outro aplicativo. Pelo WhatsApp, não dá para falar que um é mais seguro que o outro. Porque sempre vai existir essa possibilidade de você ter o seu aparelho, você pode perder seu aparelho, o seu aparelho pode ser hackeado realmente.
principalmente quando você está numa posição de destaque, como estava o juiz Sérgio Moro lá no auge da Lava Jato, né? Não que hoje ele não esteja, né? Mas hoje o foco é outro. Então, essa é uma questão importante. Eu acho que realmente foi uma ingenuidade da parte deles, se de fato isso for verdadeiro, né? Agora, do ponto de vista processual, né, essa prova ela está comprometida. Por quê? Porque ela foi obtida de uma forma ilegal. Ainda que a gente não saiba exatamente... Legalmente ela não foi, não. Né? Não teve uma ordem judicial que mandou não existiu isso. Então, até onde se conhece, até onde se sabe, pelas informações que foram divulgadas e por tudo que já foi dito a respeito, essa prova ela é uma prova que foi obtida de uma forma ilegal. Se assim o foi, dentro do processo penal, ela não tem, em princípio, ela não tem um valor jurídico. Então, a questão da anulabilidade do processo, anulabilidade da sentença, se o processo vai voltar a determinado ato antes de ter sido saneado, antes de ter recebido a sentença, isso é uma outra história. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai se pronunciar a respeito desse mérito, né, num determinado momento. Lógico que essa discussão também é enviesada, né, porque a gente tem ali tem lados. Ex-presidente preso, né? Exatamente. Então, assim, é uma questão delicada, uma questão importante, mas é uma questão que, assim, é bom para que todo mundo, né, inclusive das altas esferas do poder, entenda o quão a gente está vulnerável a esse tipo de situação, exatamente como o doutor Fernando colocou, né? Porque o conhecimento que a gente tem, Alexandre, da internet, ele é muito intuitivo. Ninguém nunca leu um manual, por exemplo, de como usar como usar um smartphone, como usar um computador de mesa. Isso nunca aconteceu. Então a pessoa vai naquela onda da tentativa e erro. Então, eu tento de um jeito, não dá certo, eu tento de outro, não dá certo. E essa questão da segurança, nesse mundo tecnológico que a gente vive, eu considero que é a questão que mais foi negligenciada. Inclusive por uma questão histórica, porque a internet, isso faz parte da arquitetura da rede. Ela não foi pensada para ser sigilosa. Né? Não houve essa preocupação. Ela foi pensada de uma outra forma, para outras finalidades, e as próprias pessoas, o próprio Postel, que foi um dos caras, né, idealizadores do que a gente conhece hoje como internet, era um cara, né, eu brinquei dia desses com o professor Demi Guetzko, lá do Comitê Gestor, que o Postel, acho que foi a Woodstock, porque a gente tem umas fotos dele, que ele se mostrava mesmo como uma pessoa muito tranquila e não tinha essa preocupação realmente de integrar na rede dispositivos que fossem de segurança. Então, desde a constituição da arquitetura da rede, isso não foi pensado. Só que eu também acho que lá atrás nunca ninguém imaginou que esse negócio fosse ficar tão grande, a ponto de mudar as relações humanas em todos os níveis. Mudar o mundo, né? Então, hoje a gente está se deparando com a gente está vivendo num momento assim muito importante na história da humanidade, porque outra geração como a minha, por exemplo, que conheceu máquina de escrever, orelhão com ficha e que o telefone fixo, por exemplo, era um grande bem que a pessoa podia ter no seu patrimônio, né? Exatamente. Hoje em dia, essas novas gerações não conhecem mais isso. Então, é um momento realmente paradigmático. Doutor, sobre essa questão das provas obtidas ilegalmente, elas podem ser usadas para punir os envolvidos, para absolver os condenados e mais, o jornalista ou os jornalistas que estão publicando, eles podem sofrer alguma consequência? Olha, eu corroboro com a ideia da doutora Adriana que se a prova foi obtida de forma ilícita. Aqui a gente realmente está trabalhando no campo das suposições. Se foi obtida de forma ilícita, ela, em termos processuais, não vai ter muito impacto. Nem para condenar, nem para absolver. Nem para absolver. Porque seria como se a prova não existisse, na realidade. A questão de opinião pública, a questão política, como já foi colocado, é uma outra esfera que precisa ser
ser analisada. A gente, até agora, ninguém conseguiu comprovar a veracidade da informação, mas em se assumindo que são reais, são coisas que geram impactos na sociedade como um todo. Até a brincadeira que a gente faz, não sei quem está ganhando ou perdendo, com certeza a população perdeu. E a questão dos jornalistas que estão fazendo a reportagem em cima da fonte de informação que chegou, tem uma conotação: a emissão de opinião de valor, juízo de valor. Em cima dessa informação pode ser interpretado de uma outra forma. Então, essa é uma discussão que se existe muito dentro da área do direito. Até que ponto eu compartilhar uma informação, eu repassar uma informação, qual é o meu grau de responsabilidade enquanto cidadão. Enquanto jornalista, o que a gente pode dizer é que existe também, como os advogados têm um código de ética, toda profissão tem. E o jornalista também tem isso daí. E aí o limiar fica até que ponto eu estou emitindo o meu juízo de valor e posso estar ou não prejudicando alguém com esse juízo de valor, utilizando do meu status dentro do jornalismo, ou até que ponto simplesmente eu estou repassando uma informação, reportando uma informação para a sociedade que é de interesse nacional. Então, precisaria realmente estudar caso a caso para te dar uma resposta um pouco mais assertiva. Eu acho que talvez a veracidade disso vai ser comprovado quando surgirem os áudios, se é que vão surgir, porque o jornalista disse semana aí na depoimento na Câmara que ele tem áudios, até uma senadora, uma deputada cobrou ele, mostre os áudios. Ele respondeu, você vai se arrepender a hora que eu... Então vamos aguardar. Está parecendo novela. Seguir cenas dos próximos capítulos. Doutora, é uma questão prática. Eu, uma pessoa leiga, como que a gente sabe, como que eu posso saber se de repente meu aparelho está clonado ou está hackeado, que se meus dados estão sendo acessados por alguém? Tem alguma maneira de eu ter essa informação? Bom, geralmente você tem essa informação da pior maneira possível, né? Quando você, por exemplo, é vítima de uma fraude, descobre que usaram seus dados, mas né? Indícios, existe um comportamento que indica que você é que você tem uma grande chance de passar por isso. Como, por exemplo, quando você usa, né, programas que são piratas, normalmente. Né, programas piratas, eles têm uma fortíssima característica de coleta de dados, de hackeamento. Quando você dá aceite em coisas que você não sabe do que se trata, especialmente quando isso se relaciona a informações financeiras ou outro tipo de informações que são consideradas críticas, e o fato de você também não ter uma senha que seja legitimamente forte, né? A famosa 1, 2, 3, 4, que não vamos nem discutir aqui o quão fraca ela é. Então, existem formas de você... os comportamentos, eles indicam quais são as potenciais vítimas. E, normalmente, quando a pessoa, né, tem a certeza de que ela foi vítima de um golpe, de uma fraude, isso acontece da pior maneira possível, como por exemplo, quando ela tem um prejuízo. Né? Mas outras formas existem nessa cultura hacker, nessa cultura de invasão de aplicações, existem formas muito sutis disso ser feito sem que o usuário perceba. Né? Nós sempre brincamos que, Alexandre, a pior coisa não é sofrer um vazamento, é sofrer e não saber. Exato. Doutor, e a quem recorrer, por exemplo? Sofri um golpe, vazaram meus dados, o que eu posso fazer? E pode completar também a questão anterior. Não, a questão da gente, enquanto pessoas leigas, o que a gente tem que tomar cuidado, uma dica muito que às vezes acontece, o seu equipamento mudou o comportamento. Ele era rápido, de repente ele começou a ficar muito lento. Ele funcionava bem, de repente começou a travar. Desconfie. Quem está fazendo informação, normalmente, dependendo da pessoa, ele não quer que você saiba, ele quer que ele continue aquela porta aberta para ele continuar fazendo o trabalho. Quando você sofre algum tipo de golpe, qual é o caminho que nós indicamos enquanto advogados? Procure a polícia. Faça um boletim de ocorrência.
Fernando, mas a polícia não está preparada para esse tipo de coisa? A polícia está preparada para investigar, tem conhecimento? Está. O que eu posso dizer especificamente da cidade de São José do Rio Preto, e a fonte que nos passou isso é da própria Academia de Polícia Civil, as delegacias de São José do Rio Preto estão preparadas, foram treinadas por profissionais especialistas para que atenda à demanda da população. Ademais, é importante procurar um profissional do direito para acompanhar e ver as possíveis ações jurídicas, judiciais que podem ser feitas em cima disso daí, além da questão meramente policial, criminosa, investigativa. Existem outras formas, porque muitas vezes o acesso a determinados tipos de informações só podem ser feitos por meio de ordem judicial. E isso é uma das coisas que está preconizada na lei. Então, é necessário um advogado para que você consiga a ordem judicial para ter acesso à informação de quem é um golpista, de onde partiu determinado tipo de ação, quando a gente consegue fazer a rastreabilidade disso daí. O que a gente tem visto muitas vezes é que as pessoas, quando elas entendem que elas foram vítimas de um golpe, quando ela caiu, a casa caiu, ou seja, da pior forma possível. Que é no bolso, né? Acho que para o cidadão comum é o bolso, no bolso. O que acontece? Ou então na intimidade. Ou no bolso e intimidade. Elas se sentem envergonhadas de levar isso às autoridades e até mesmo a um profissional do direito. Então ela prefere muitas vezes amargar sozinha o prejuízo, o problema que ela teve do que expor. Por quê? Já aconteceu casos da gente acompanhar, a pessoa falou assim, eu não acredito que eu caí, como eu fui. E aí a hora que a pessoa fala um negócio desse, você não pode falar, porque foi inocência muitas vezes. Tinha a aparência de ser um negócio normal. Ou às vezes a ganância em excesso, né? Aí a gente, não cabe a gente julgar, mas muitas vezes a própria pessoa tem vergonha de se expor. Tá certo, gente. Infelizmente o tempo é curto. A gente falou hoje sobre segurança digital com os advogados Adriana Cancian e Fernando Martins. Para terminar, desse caso da Lava Jato, Vaza Jato que a gente falou, algum dia a gente vai saber quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, se as informações são reais, qual seria o meio, a entrega do celular dos procuradores, uma quebra de sigilo telemático, telefônico deles. E deixem o seu recado aí, por favor. Adriana. Eu acho que existem diversas formas de esclarecer essa situação, mas vai depender muito da vontade política que, infelizmente, é inerente a essa situação específica. Então, por meio de perícia, existem diversas maneiras, inclusive depoimento das partes envolvidas, né? O juiz Sérgio Moro já foi ao Senado, deu explicações, agora vai ao Congresso na próxima semana. Então, existem diversas maneiras dessas informações serem cruzadas para a gente chegar à verdade. Se isso vai acontecer ou não, como a gente vive num país de novidades, né? Uma aventura a cada dia. Exatamente, de imprevisibilidade, né? A gente tem muitas novidades, inclusive algumas que a gente não gosta muito de receber. Eu acho que a gente não consegue dizer isso hoje, mas formas né, para que essa situação seja efetivamente esclarecida. Então, essa é a minha opinião. Aguardar as cenas dos próximos capítulos e, mais do que isso, quem tiver interessado nesse assunto, quando for ler a respeito, procurar diversas fontes, porque, como o doutor Fernando falou, existem jornalistas que têm uma opinião muito enviesada sobre esse tema, né? A despeito de só colocar a notícia, colocam também com um viés político de acordo com a sua, com a sua convicção. Então, procurar ler diversas fontes, diversos jornais, né, com visões diferentes, para ir tirando a sua interpretação, né, aquilo que ele consegue refinar dessas informações. Acho que isso é bastante importante. E, para finalizar, dizer para o nosso telespectador que isso não acontece só com as autoridades, isso pode acontecer
acontecer com qualquer usuário e que todos os cuidados que a gente toma na nossa vida diária, na nossa vida offline, fora da internet, valem também para a nossa vida online. Você não sairia numa praça gritando seu CPF, seus dados bancários, né? Eu adoro essa analogia, porque quando você diz isso para o usuário, ainda que ele seja uma pessoa de pouquíssima instrução, ele entende perfeitamente quais são os riscos aos quais ele está exposto. Legal. Adriana Cancian, muito obrigado. Dr. Fernando Martins, para a gente terminar, a quebra do sigilo dos procuradores seria uma solução, mesmo que uma medida radical aí contra eles? Olha, eu acredito, como a doutora colocou, existem formas da gente esclarecer isso, existem formas técnicas. Muito diferente daquilo que o pessoal imagina, que a área de tecnologia é uma área sem leis, onde eu consigo fazer qualquer coisa e ficar escondido no submundo. Não é bem dessa forma como acontece. Então, tem técnicas, tem formas de fazer? Tem. A quebra de sigilo, a análise, o cruzamento de informações, perícia no equipamento. Vai acontecer ou não? Eu compartilho da opinião. Eu não conseguiria te dizer isso hoje em função do viés político que existe em cima desse caso em específico. E também, em termos de dica, estudar mais, ter mais consciência e gastar 5 minutos e ler as coisas que a gente está clicando, ter paciência de entender, buscar entender os riscos. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Qual é a abertura, qual é o risco que eu estou correndo? O dia a dia está corrido? Está corrido, mas é muito mais barato investir um tempo em entender o que a gente está fazendo e buscar uma proteção do que depois amargar prejuízos financeiros, morais e correlatos. Tá certo. Doutor Fernando Martins, muito obrigado. Doutora Adriana Cancian, muito obrigado. Ambos advogados especialistas em direito digital, né? Assunto bastante que está na moda e bastante interessante. Muito obrigado pela participação e obrigado a você pela sua audiência. Lembrando que nossa programação está nas redes sociais, inclusive no YouTube. Digite lá TV Câmara Rio Preto. Um grande abraço e até a próxima.